Oi, eu sou a Melissa, mãe de primeira viagem, e hoje eu vim trazer para vocês um tópico muito polêmico e muito aguardado, que é os pontos que a gente deve considerar na hora de matricular o nosso bebê na escola. Passamos por esse processo recentemente, então eu vim trazer quais foram os tópicos que eu e meu esposo avaliamos na hora de matricular o nosso filho. Bom, se você não me acompanha na rede vizinha, a gente se mudou para Madrid, então a gente teve que se readequar ao tipo de ensino, procurar novas escolas, então a gente começou a estudar um pouco mais como as coisas funcionam por aqui. E vou contar para vocês também um pouquinho de como funciona o estudo na Espanha. Bom, para estrangeiros, o governo disponibiliza vagas nas escolas públicas e também nas creches. Então, crianças de 0 a 16 anos têm ensino de qualidade aqui na parte pública, mesmo sem ter visto, se vier enrolado com a documentação, não tem nenhum problema, eles têm direito ao estudo. E o governo fornece isso, mas tem um período certo de inscrição para você conseguir concorrer a essas vagas. Então, tem que se cadastrar com antecedência e eles vão distribuindo de acordo com o bairro que você mora. Além dessa opção das escolas públicas, nós temos as escolas que são os concertados, que são mistas. Então, a gente paga uma taxa e o governo banca o restante. Mesma coisa. Também tem esse processo de inscrição das datas, tudo certinho, para começar o início do ano letivo, que aqui começa em setembro. E também tem as particulares, que foi a nossa opção por enquanto, que ele vai estudar numa escola particular nesse primeiro ano. Então, aqui é como se fosse o pré-jardim de infância, o pré-kindergarten. E aí ele vai começar, que são os nascidos em 2023. As aulas começam em setembro, a gente já visitou a escola, a gente visitou umas outras opções e eu vim trazer para vocês então o que a gente considerou na hora de matricular. Primeiro, a estrutura física da escola. Aqui o verão é muito quente e o frio é muito rigoroso, então a gente optou por uma escola que tivesse área aberta para brincar com as crianças, um playground, né? E também coberta. Por quê? Para não ficar só enfiado na sala de aula o dia inteiro num quadrado com as crianças. Então, a gente queria que tivesse uma estrutura física bem legal de espaço, que fosse um lugar amplo, limpo. Então, eu também me preocupei em não ser uma coisa com muito estímulo, porque eu acho que a criança fica estressada na escola, aquela muito colorido, muito pisca-pisca, muito brinquedo, muita coisa. Eu acho que fica cansado, né? O segundo ponto que a gente avaliou também foram a quantidade de alunos matriculados pela quantidade de professores. Nessa idade, né, de um ano e meio, antes dos 2 anos, a criança depende muito, né, de um adulto supervisionando, para trocar fralda, para comer. Então, a gente se preocupou também que esse número de alunos fosse proporcional ao número de professores, uma quantidade legal que a gente acredita que funcione. Então, isso é um ponto a ser considerável na hora de você fazer a matrícula. Porque se tiver muita criança e pouco professor, pode ser que não consiga dar conta de tudo. Na verdade, eu nem sei como eles conseguem dar conta. Outro ponto super importante na hora de você avaliar uma escola é saber o método de ensino. Se você já tem alguma busca ou preferência por algum método de ensino específico, você precisa ver se está alinhado com a escola, porque não tem como você esperar uma coisa que não é o método de ensino deles. Aqui a gente gosta muito, eu particularmente gosto muito da educação Montessori. Então, de buscar essa autonomia, a independência. A escola que nós matriculamos não é Montessori. Então, não tem como esperar atividades ou coisas montessorianas se a escola não é desse método de ensino. Mas a escola também proporciona essa parte de autonomia, então cada criança vai ter o seu armário, eles tiram o sapatinho, colocam o sapatinho, claro, com auxílio no início. Mas eles têm um lugarzinho de colocar as coisinhas dele. A gente foi conhecer a sala, então tem a fotinho dele no armário, para ele colocar a mochilinha dele lá, o sapatinho. Então, assim, busca essa autonomia de comer sozinho, de fazer essa atividade sozinho. Então, é uma escola que está alinhado com o pensamento que a gente tem e com as coisas que a gente faz em casa. Então, isso é super importante, para depois você não se frustrar com a escola, nem com o método de ensino, e nem frustrar o seu filho também, porque é uma frustração da família no geral. Então, é muito importante que você esteja alinhado com esse método que a escola oferece, se é o que você realmente quer para o seu filho. Outra coisa é lidar com mau comportamento. Como a escola lida com isso? Ai, mordeu o colega. Ai, beliscou o amiguinho. Como que a escola vai lidar com isso? Se é o mesmo jeito que você quer que ele lide em casa, como você ensina ele em casa. Então, isso também é super importante e eu acho fundamental a gente saber na hora de matricular também, porque isso influencia também na criação. Então, se você cria de um jeito em casa e na escola faz de outro, não pode ter esse choque. Então, eu acho que é uma coisa muito a ser avaliada. Outro ponto que a gente vai passar para as crianças que são esse pré-jardim de infância é o desfraude. Então, é importante saber se é a escola que orienta o desfraude ou se são os alunos da própria criança, porque já existem muitos estudos falando que a própria criança
vai ter o controle dos esfíncteres, vai ter a noção de quando quer, de quando não quer, e aí ela mesma orienta o desfraude, e não ao contrário, porque isso pode causar infecções de urina, porque a criança fica segurando, a criança pode criar traumas, aí fica fazendo xixi na cama por muitos anos. Então, já tem vários estudos falando sobre isso, que é importante a criança propriamente orientar o desfraude, e não o contrário. Então, a gente também tem que saber se a escola que orienta chega numa fase de idade que não usa mais fralda, ou se não, eles vão avaliando cada criança individualmente e aí vão seguindo o desfraude. A gente, na escola que a gente matriculou, eles vão seguir o que a gente ensinar em casa. Então, por exemplo, estamos passando pelo desfraude, ele já tá avisando, a gente avisa a professora e aí ela vai conduzir na escola também. Ou não, a gente não vai fazer o desfraude agora, ele vai continuar usando fralda. Então, a escola não vai forçar e vai continuar usando a fralda direitinho. Então, isso é muito importante também. A verdade é que a escola vai ser uma extensão da sua casa, então você precisa estar alinhado com as coisas que a escola vai oferecer, proporcionar, organizar, como eles funcionam, para que isso não seja um choque em casa também. Então, é muito, muito importante avaliar todos esses tópicos. Além de, claro, a alimentação. O que eles comem na escola é você que vai mandar, a escola que vai fazer. Qual é o tipo de alimentação? Aqui a gente teve muita dificuldade com isso, porque eles comem muito diferente do Brasil. Não é uma alimentação totalmente saudável. Eles comem industrializados nas escolas, nas públicas principalmente. Então, é um pouco mais delicado. Então, a gente avaliou também isso na hora de matricular. Qual é a alimentação? Tem como eu colocar que ele não come açúcar, ele não come não sei o quê. Então, tem como eu fazer uma dieta mais restritiva também na escola. Então, isso também foi muito conversado. Outro ponto que eu acho que é o que mais preocupa as mães é como funciona a comunicação entre mãe e pais, no caso, né, e a escola. É por agenda? É dia a dia na porta da escola? Como que funciona esse contato? É um contato próximo? Não é tão próximo? Como que funciona? Eles mandam foto do aluno na sala? Tem câmera na sala? Então, isso também tem que ser considerado na hora de fazer a matrícula, para que não frustre as suas expectativas, ainda mais por ser a primeira vez que eles vão para a escola. Outra coisa que a gente avaliou na hora de matricular o nosso filho aqui é que aqui para a idade dele tem duas opções, tem a escola infantil e a guarderia. Então, né, na escola pública, eles já têm uma rotina, eles são bem organizados, assim como no Brasil, nosso cronograma de conteúdos, tudo certinho. Na escola particular, tem essa opção de guarderia, que é como se fosse um lugar só de brincar. Então, a gente foi conhecer um espaço desses, que você deixa seu filho lá, ele brinca o dia inteiro, é como se fosse um playground de shopping, e volta pra casa, mas não tem método de ensino, a gente perguntou como era. E ela, não, a gente faz um pouco de cada, eles brincam bastante, não sei o quê. Eu falei, como que é a rotina? Eles fazem alguma atividade, né? Como que funciona? Cada dia a gente faz uma coisa, assim, sabe? Falando bem por cima, pra dizer que, na verdade, as crianças ficam lá brincando o dia inteiro. Quais são os benefícios da guarderia? Eles têm horário ampliado. Então, pra quem trabalha o dia inteiro, é bom porque a criança pode entrar mais cedo e sair mais tarde. Já a escola particular, ela tem um horário pré-definido, então você não pode largar a criança a qualquer horário. Tem duas opções. Tem saindo às 3 da tarde ou saindo às 5 da tarde. E aí, pra quem trabalha, às vezes pode ser um pouco mais... a logística, né, de buscar, e às vezes acaba buscando essa opção de guarderia. A gente não gostou dessa opção de guarderia porque parecia um playground mesmo, assim, a criança brincava lá, várias salas misturadas, poucas professoras para os alunos, então eu achei bem assim, não gostei do espaço, não tinha nada aberto, era tudo fechado no ar-condicionado, não tinha atividades ao ar livre, então eu não gostei muito por conta disso. Já a escola infantil é mais parecido com o Brasil, que são as creches do governo e tudo mais, que tem esses conteúdos programáticos, tem tudo certinho. Então, eles vão aprender sobre os animais, então vai ter uma atividade sobre os animais. Eles vão aprender sobre os números, música sobre os números. Sobre as cores, música sobre as cores. Então, eles têm um conteúdo que eles vão aprender durante o ano e vai separando em relação às semanas, os dias e tudo mais, e também tem isso explicado nas reuniões pedagógicas. Então, eu achei super importante. A guarderia, não. A guarderia você matricula qualquer dia, você matricula qualquer... ele vai começar amanhã. Aí você arruma uma mochilinha e ele vai. A escola não. A escola tem tudo certinho. O dia que começa, tem as férias, os feriados, tudo direitinho. Bom, esses foram todos os tópicos que a gente abordou na hora de matricular nosso filho na escola. Se você tem algum outro tópico que você considera super importante, comenta aqui para eu lembrar de perguntar também antes da reunião, ou para deixar para outra mãe, para a gente conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma insegurança de muitas mães e também tem muitas dúvidas em relação ao ensino fora do Brasil. Então comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida para a gente continuar se ajudando e que essa troca é super importante também na maternidade. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de deixar aqui, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e, claro, me acompanhar na rede vizinha para ficar por dentro mais próximo de tudo que está acontecendo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!
Tchau!